Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou Izinha Nunes e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje aqui no canal da Izinha Nunes, nós vamos ter filminho! Eu vou mostrar para vocês The Light of World, traduzindo, A Luz do Mundo. É um filminho do Jack Chick. Ele fez uma adaptação biblicamente bem precisa. Ele é direto em contar a história do começo dos tempos, a criação do mundo, o céu, Jardim do Éden. Ele fala de Gênesis e Apocalipse, tudo isso em pinturas, slides de tinta a óleo, pinturas que ele criou. Então eu tenho certeza que você vai gostar. São, no caso, é um filme, né? Histórias edificantes que vão abençoar você. E se você não sabia de toda a história, quais são as intenções do Senhor, por que Jesus Cristo veio ao mundo, por que também Satanás odeia tanto a criação desse mundo, com esse filminho vocês vão aprender. A primeira parte vai ser de Gênesis, a criação do mundo, até o nascimento de Jesus. Depois, a segunda parte, se tiver muito like nesse vídeo, mais ou menos uns 50 likes, hein? Eu vou aguardar. Eu sei que vocês têm capacidade de ajudar a Izinha Nunes. Aí eu solto a parte 2, que fala do nascimento de Jesus até Apocalipse, ou seja, vai falar um pouco do julgamento final, o que aconteceu na crucificação, por que Jesus foi tão crucificado, massacrado. Vai falar um pouco também do final dos tempos, arrebatamento, qual é a escolha certa que você deve fazer, o caminho certo, ou seja, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se inscreve também, tá bom? No canal da Izinha Nunes e ativa o sininho para não perder as notificações. Pegou a sua pipoca? Então, aproveite e bom filme! No princípio, criou Deus os céus e a terra. São três pessoas em Deus: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E essas três são uma, o verdadeiro Deus vivo. Apesar de todos três serem separados, eles são um. Havia um belo anjo no céu chamado Lúcifer, que ocupava uma alta posição que era guardar o trono de Deus. Porém, um dia o pecado do orgulho entrou no seu coração. Ele queria ser o próprio Deus poderoso. Lúcifer, na sua loucura, persuadiu muitos anjos a unirem-se a ele a fim de possuir o céu. Mas Lúcifer tinha um grande problema. Ele era apenas um ser criado. Deus expulsou Lúcifer e todos os anjos rebeldes do céu. Esses anjos caídos se tornaram demônios e Lúcifer se tornou Satanás. Eles ficaram perambulando pelo planeta Terra, que passou a ser domínio de Satanás. A Terra se tornou o ponto focal de um espantoso drama. Era hora de criar um plano. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Adão era perfeito e foi feito para viver para sempre.
Porém, Satanás ficou furioso. Seu território foi invadido por uma nova criação, chamada homem. Adão vivia no belo jardim no Éden e deu nome a todos os animais que o Filho de Deus tinha criado. Adão estava vivendo em harmonia com Deus e o Senhor lhe deu domínio sobre todos os seres viventes. Mas Satanás odiava Adão e queria vê-lo morto. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus fez Eva da costela de Adão. A vida deles no jardim era um verdadeiro paraíso. Quando Eva estava sozinha, Satanás aproximou-se dela na forma de uma bela serpente. Ele mentiu para Eva e a persuadiu a comer da árvore proibida. Eva cometeu um terrível engano, obedecendo a Satanás e não a Deus. Desobedecendo a Deus, Adão e Eva comeram o fruto proibido, pecando perante Deus. Eles perderam a sua inocência. Ambos morreram espiritualmente e o pecado passou para os seus descendentes como um vírus. Por isso somos todos pecadores. Deus odeia o pecado e não o quer em sua presença. A maldição da morte caiu sobre a humanidade e sobre toda a terra. Deus amaldiçoou o solo com cardos e espinhos como resultado do pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Dessa maneira, Satanás passou a controlar o sistema do mundo. O homem não dominava mais a terra e era escravo do príncipe das trevas e de suas legiões demoníacas. Ainda assim, Deus, em seu amor, prometeu enviar um Salvador para desfazer o dano causado por Adão. Adão e Eva tiveram muitos filhos. 2 deles se chamavam Caim e Abel. Caim, o mais velho, com raiva odiosa, assassinou seu irmão Abel. A humanidade começou então a sua decadência. À medida que o poder da escuridão se espalhava sobre a terra, a humanidade se tornava mais violenta. Aumentavam as guerras sem fim e atos de assassinatos brutais, estupro e tortura. Apesar da misericórdia do Senhor, o coração dos homens continuava a voltar-se contra Deus. E porque eles não temiam a Deus, a humanidade mergulhou no mais baixo nível de depravação, até mesmo dando os seus filhos em sacrifício para Satanás. Era difícil encontrar um homem que amasse o Senhor. Mas havia um homem de fé, chamado Abraão. Ele era amigo de Deus. E o Senhor abençoou Abraão com um filho quando sua esposa tinha 90 anos de idade. Foi um nascimento miraculoso. Desta linhagem veio o povo escolhido de Deus, os filhos de Israel. Passado algum tempo, os filhos de Israel se tornaram escravos dos egípcios e sofreram no cativeiro por 400 anos.
Deus ouviu as súplicas para auxílio. Ele os amava e queria eles como seus servidores. Portanto, ele enviou uma pessoa para os libertar. Seu nome era Moisés. Ele levou uma mensagem de Deus para o homem mais poderoso da terra, o governador do Egito, poderoso Faraó. Moisés falou pelo Senhor e bradou: "Deixa ir o meu povo." Mas o Faraó recusou. Então, Deus enviou pragas contra o Egito para forçar o Faraó a libertar o seu povo. Deus transformou toda a água em sangue. Os peixes morreram e o rio fedia. Os egípcios estavam furiosos. Eles não tinham água para beber. Mas mesmo assim, o Faraó não cedia. Vieram outras pragas. A terra ficou coberta de sapos. Os seus gados morreram e o pó da terra se tornou em piolhos. Os egípcios estavam aterrorizados, mas o coração do Faraó continuava mais endurecido. Então, o Senhor enviou outra praga: feridas sobre os homens e os animais. E mais pestes foram enviadas. Granizo e fogo caíram sobre toda a terra, destruindo as plantações. O Egito estava arruinado. A última praga mataria todos os primogênitos na terra do Egito. Moisés avisou o povo de Israel para colocar o sangue de um cordeiro nas ombreiras e na vega das suas portas, para protegê-los da maldição final de Deus. O Senhor julgou o Egito. À meia-noite, ele passou pela terra matando todos os primogênitos. Mas quando o Senhor viu o sangue nas ombreiras e na vega, ele não permitiu que o destruidor entrasse nessas casas e passou adiante. Naquela noite, as casas egípcias estavam cheias de mortos. A nação estava histérica, pois até o filho do faraó estava morto. Antes de anoitecer, o faraó ordenou a Moisés que levasse todos os filhos de Israel para servir ao Senhor. Então, sobre a poderosa mão de Deus, eles partiram. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. O faraó tentou impedi-los de sair, mas Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e o povo de Israel escapassem. Então, Deus destruiu o exército do faraó, fechando o mar sobre eles. O Senhor revelou ao povo milagres incríveis, mostrando o seu grande poder. Deus então deu leis a seu povo, os 10 mandamentos, a fim de protegê-los do pecado e para guiá-los na vida. Mas os filhos de Israel se rebelaram. Aparentemente, eles serviam ao Senhor, mas não em seus corações. Logo, eles esqueceram os milagres e a libertação da terra do Egito. Como resultado, Deus recrutou reis para governá-los. Mas até os reis não obedeceram a Deus. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios,
e derramaram sangue inocente. Os sangues de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Então, Deus enviou seus profetas, a fim de avisar ao povo para se arrepender dos pecados e servir a Deus. Mas eles continuaram a se rebelar repetidamente. O povo odiou os profetas, e ao invés de atendê-los e se arrepender e servir ao Senhor, eles assassinaram os homens de Deus sem misericórdia. Durante todo o tempo, os filhos de Israel pecaram. E por isso, Deus permitiu que eles fossem capturados e escravizados. Olha para nós agora. Nós não mudamos. O mundo inteiro está cheio de mentirosos, assassinos e fornicadores. Nós adoramos vingança. Nós todos estamos amaldiçoados pelo pecado. As Escrituras declaram: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver o que acontece a um pecador quando ele morre. Este homem achava que tinha tudo na vida. As Escrituras dizem: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É muito perigoso enfrentar um Deus zangado. Após a morte, sua alma é imediatamente levada para o inferno, para esperar o juízo terrível de Deus. Tudo porque ele rejeitou o presente da vida eterna, dado através do amor de Deus. A hora está chegando, o terrível grande dia do juízo de Deus. Quando aqueles que morreram com o pecado serão chamados perante o Senhor Jesus Cristo para serem julgados. A palavra de Deus diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No final, Deus pedirá a um anjo para abrir o livro da vida, para ver se seu nome consta nele. O anjo olhará e dirá: este nome não acho, Senhor. E Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Mas Deus, em seu grande amor, preparou um caminho para você escapar desse terrível lugar. Ele não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus lhe ama e quer que você viva com Ele no céu. E Ele preparou um caminho para você ir para lá e não para o inferno. E aquele caminho é através do prometido, o Salvador. Os judeus procuraram por ele como seu Messias e oraram durante séculos para ele vir e o salvar. Por volta de 760 a.C., o profeta Isaías disse à nação de Israel: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Satanás compreendeu a profecia. Depois disso, todas as virgens em Israel passaram a ser observadas. Anos mais tarde, antes do nascimento do Messias, Israel foi escravizado por um poder estrangeiro. Desta vez, foi o poderoso Império Romano. Roma não mostrou misericórdia para os judeus. Foi durante este período obscuro que o plano de Deus para a salvação começou. Quando Gabriel, um dos mais importantes anjos no céu, penetrou na atmosfera da Terra, os poderes da escuridão estremeceram e imediatamente reconheceram que o plano de Deus estava em operação. Gabriel veio para a cidade de Nazaré para visitar Maria, a Virgem, para levar a mensagem que mudaria o mundo para sempre. Maria ficou perplexa com a aparição do anjo. Ele disse a ela: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reinado não terá fim. E Maria disse: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Maria acreditou no anjo Gabriel e disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Jesus deixa as glórias do céu para começar a sua missão. Destino: Nazaré. O Espírito Santo cobre Maria com sua sombra e ela concebe. Em seu corpo, o Criador do universo está sendo transformado em uma criancinha. Mais tarde, Maria foi visitar sua prima, que estava grávida de 6 meses. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A criança de Isabel ia nascer, João Batista.
E Isabel exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Maria estava comprometida a José, mas ela agora esperava uma criança. E de acordo com a lei dos judeus, qualquer moça solteira que ficasse grávida antes do casamento era condenada à morte. Este era um grande problema para Maria. Por trás de tudo estava Satanás, que queria que Maria fosse apedrejada até a morte. E assim a criança também morreria. Mas José amava Maria e não queria que ela fosse um exemplo público. Ele estava apreensivo quanto à segurança dela e pensou que seria melhor cancelar o casamento. Um anjo do Senhor apareceu em sonho para José, dizendo: Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, José e Maria se casaram na cidade de Nazaré. Satanás incitou César Augusto em Roma a taxar o mundo inteiro. Satanás fez isso por maldade. Porém, desse modo, ele estava realizando a profecia da Bíblia, forçando a ida de José e Maria para Belém, onde, conforme a Bíblia, Jesus iria nascer. Belém era também a cidade onde José nasceu, e ele teria que se registrar para lá ser taxado. Maria estava nos últimos meses de gravidez. Como era uma longa viagem, Satanás esperava que houvesse um acidente. Mas Deus estava no controle. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aquela noite, os pastores estavam em um campo próximo, cuidando de suas ovelhas. O anjo do Senhor apareceu e lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus. O Criador do universo nasceu, em um estábulo bem modesto. A Bíblia diz: Ele estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esta é a maneira como a Bíblia descreve Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.